Como acolher o gay na igreja? Shalom, querido seguidor do nosso canal, na pegada de Yeshua. Eu vou fazer este vídeo, compartilhar com você agora para aproveitar esse momento que nós estamos vivendo, porque existem muitas pessoas falando sobre esse assunto por causa das palavras e da expressão sobre atualizar a Bíblia, né, que o Ed René Kivitz comentou dentro desse pano de fundo sobre o acolhimento do gay na igreja. Então, como nesse momento nós estamos falando só do problema, né, é preciso também parar e pensar e ver qual a solução, né? Tem um problema, o Ed René Kivitz foi infeliz nas suas palavras sobre atualizar a Bíblia, sobre querer regular, não é? A sã doutrina para adequar confortavelmente um grupo da igreja. Então, imagine se cada grupo da igreja a gente tiver que regular a Bíblia de acordo para deixar essas pessoas confortáveis, isso aí está longe de agradar a Deus, não é? Vai ficar agradando o homem, mas não agrada a Deus, não é? Então, o Ed René Kivitz realmente foi infeliz. Mas vamos olhar a situação na real. Como acolher o gay na igreja? Primeiro que o que eu vou falar aqui não é uma receita de bolo, não existe uma fórmula pronta. Essa é uma situação, esse é um dilema que ele é real e é estatístico. Qualquer igreja que cresce para mais de 100 pessoas, há uma tendência natural de ter ali uma ou outra pessoa que esteja nesta condição. Então é preciso respeitar e sermos pé no chão, sermos realistas, e eu quero falar aqui do ponto de vista de um pastor que acolhe, que respeita, que entende esta situação, que procura expressar o amor de Cristo e não de alguém que tem uma fórmula de bolo, que tem uma receita para entregar pronta para você. A primeira coisa que eu quero pontuar sobre esse assunto é que você não pode generalizar assim, gay, homossexual e fim de papo, e você vai colocar aí um gabarito para aplicar essa situação. Você tem que entender que a questão, esse dilema, não é, do homossexual e da homossexualidade é um leque muito aberto. Existem várias pessoas que encaram a sua sexualidade enquanto gays diferentes, não é? Existem pessoas que elas têm uma latência homossexual. Elas não são homossexuais em si, mas elas têm uma latência, ela tem uma inclinação, ela tem uma tendência, ela tem uma voz, ela tem um trejeito, não é? E existe a pessoa que de fato é homossexual, que ela já tem praticado, já tem desenvolvido essa prática, que ela está realizada, satisfeita dentro dessa prática, não é? Tem aquela outra pessoa que tem a prática, mas ela não está realizada, ela não está feliz, não é? Que ela não consegue se encaixar dentro dessa situação, ela é incomodada com essa situação, ela tem depressões, ela tem crises, nada disso aparece, né, na vitrine do mundo, porque essas pessoas elas tentam sufocar, esconder, nem sempre tem outras pessoas que possam emprestar o ouvido. Então, é preciso a gente pontuar, identificar, não é? Eu li 2 livros de um homem de Deus que ele se declarava com essa latência, com essa tendência, era um homem de Deus, Henry Nouwen, não é? Então ele escreveu, o primeiro livro que eu li foi O Líder do Século XX, e depois ele escreveu A Volta do Filho Pródigo, Henry Nouwen, e esse homem foi um homem de Deus, e até o final procurou servir ao Senhor, mas ele não tinha libido para mulheres, ele não tinha essa inclinação, e nem por isso deixou de ser um homem de Deus, não é? E eu sei que isso aí aconteceu ao longo da história várias vezes com pessoas que estavam nessa condição. Nem por isso elas estão condenadas e fadadas a não desenvolver o seu ministério e a irem para o inferno, porque na verdade não somos nós que decidimos quem vai ou quem não vai para o inferno. Mas como fazer enquanto pastor? A igreja cresceu, natural que vem pessoas homossexuais, vem pessoas que têm uma latência homossexual, que não é um gay assim,
praticante, que nunca chegou a ter até uma experiência, mas que no seu contexto social ele é repelido, ele é tido como homossexual por causa de uma situação, por causa de um trejeito, alguma coisa. Primeira coisa, vamos buscar a palavra para nos orientar. A palavra do Senhor diz o quê? Jesus, Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você que é um hétero, seja homem ou mulher, você acha que uma pessoa que carrega em si essa condição, ela tem cansaço emocional? Ela é sobrecarregada emocionalmente? Se você concorda, então você sabe que essa pessoa precisa ser acolhida na igreja, precisa ser respeitada e amada. Não por ser gay, mas sobretudo por ser pessoa. Então Jesus está falando aí que o mentiroso, que o adúltero, que o estelionatário, que o gay, vinde a mim todos vós. Se você for estudar a expressão Deus não faz acepção de pessoas, na Bíblia toda ela vai aparecer no Antigo e no Novo Testamento. Não é? Todos os grandes apóstolos falaram Deus não faz acepção de pessoas. O apóstolo Paulo vai declarar em Atos capítulo 10, verso 34. Reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Então, aí você pode estar pensando um monte de coisas mirabolantes que eu já sei que muitos já vieram me perguntar. Mas se dois gays entrarem na igreja de mão dada e começarem a se beijar na igreja, pastor, o que é que o senhor vai fazer? Primeiro que há uma confusão nesse processo todo entre a regra e a exceção. Se isso acontecer, isso vai ser uma exceção de exceções. Isto não é a regra. E se isso acontecer, vai ser necessário que se chame para conversar ou que se impeça disso acontecer. Porque a casa do Senhor é um lugar consagrado para o louvor da glória do Senhor. Que assim como um casal hétero, um homem e uma mulher casados, não vão para a igreja para ficarem de mão dada, se beijando, não é? Se abraçando. Então também um casal homossexual, homoafetivo, muito menos vai ter direito de fazer isso na igreja. Então não é lícito e isso é uma exceção. Eu vou compartilhar um dos muitos testemunhos que eu já tive com pessoas que têm essa condição e como Deus tem uma maneira de fazer peculiar. Eu fui fazer um casamento de um homem e uma mulher, um casal hétero. Não foi na igreja, foi num lugar específico. Não tinha muitas pessoas, só a família ali. Justamente porque da parte dele tinha um irmão gay e da parte dela tinha um irmão gay. Não é? Então, por causa dessa situação, eles que congregam comigo ficaram constrangidos, mas me chamaram para fazer o casamento deles num ambiente mais neutro. Tudo bem. Eu fui fazer o casamento. Quando eu cheguei lá, um dos irmãos, no caso o irmão dela, casado com um gay, também, então eles é um casal homoafetivo, estavam lá sentados, de mãos dadas, abraçados do lado, era irmão da noiva, e eu estava celebrando o casamento. Era um lugar neutro, não era a igreja. Mesmo assim, eu estava incomodado dentro de mim. Mas eu prossegui e fiz o casamento. Quando eu estava no meio da mensagem, ministrando a palavra, eles estavam bem colados um no outro, de mãos dadas. E a palavra começou a tocar os dois. A palavra começou a falar com eles dois. Eu não estava pregando um sermão de carapuça, eu não estava falando direcionado para eles, eu estava falando do amor de Cristo, eu estava falando sobre as bodas de Caná. E eu percebi que pouco a pouco eles foram se constrangendo, se afastando, não por brigarem, eles eram marido e mulher, entre aspas, estavam ali casados como um casal homoafetivo, mas eles se afastaram e eles começaram a chorar. E aquelas mãos que estavam juntas ali, começou a derramar lágrimas e eles estavam enxugando as lágrimas, não é? E constrangidos pelo amor de Deus da palavra. Não constrangidos porque eu dei uma palavra que eles ficaram constrangidos, incomodados ali, mas pelo amor de Deus. No final da mensagem eles vieram até mim e vieram falar como a palavra falou com eles e como eles foram tocados pela palavra. Então, essa é uma das muitas experiências que nós vamos ter com pessoas nesta condição. Então, um pastor precisa acolher uma pessoa que seja homossexual ou que tenha uma latência homossexual. Em primeiro lugar, precisa acolher com amor, com respeito,
nós temos pessoas nessa condição, pessoas que não estão satisfeitas com a sua vida homossexual, que congregam, que querem servir ao Senhor, então precisa tomar tempo com aconselhamento. Eu tenho falado que o ministério pastoral é muito mais aconselhamento do que púlpito. Então a gente senta, a gente ora, a gente chora, a gente ouve as feridas passadas, de como em geral os pais feriram, pais alcoólatras que xingavam, que amaldiçoavam seus filhos. Então essas pessoas precisam ser ouvidas. Isso não quer dizer que elas vão estar na igreja, frequentando a igreja de mãos dadas e para cima e para baixo, de beijinho e de abraço na congregação, porque também isso não é lícito para nenhum tipo de casal, nem homo, nem hétero, né? Nem casais homossexuais, homoafetivos e nem casais héteros. A igreja é lugar de centrar em Deus, né? O centro é Jesus Cristo. Então nós vamos ali para adorar. Os outros processos, né, de Deus restaurar a vida, o sentimento, a sexualidade dele emocional, é processo, é paulatino, momentos de oração, momentos proféticos. Eu conheço gays que foram gays e que se converteram e pouco a pouco entenderam, passaram um tempo congregando sem namorar com mulheres nem com ninguém, depois entenderam que era o tempo de casar-se, Deus mandou uma serva de Deus, ele se casou. Nós temos uma extensão da nossa congregação do ministério em outra cidade, uma cidade pequena aqui perto, e nessa cidade tinha um gay que era conhecido por a cidade ser pequena. Ele não era só gay, ele era um travesti mesmo, ele era um trans mesmo, mulher mesmo, roupas de mulher, totalmente vestindo-se igual mulher, tudo. E a cidade toda conhecia. Quando ele se converteu foi um grande impacto. A cidade toda, até hoje as pessoas falam, né? Ele se converteu de verdade, nunca se desviou. Se fosse para se desviar também, nós teríamos que acolher novamente, 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 porque Jesus manda perdoar 70 vezes 7, não é? Então, ele nunca se desviou, ficou firme, nunca arrumou uma namorada, não é? Depois de anos, recentemente, ele arrumou uma moça distinta que quis casar com ele, e ele casou-se, e foi uma bênção o casamento dele. Tenho certeza que a vida dele não será um mar de rosa até o dia de Jesus voltar, até o dia que ele deu o último suspiro. É batalha, cada dia é vencendo um dragão, vencendo um gigante, mas Deus é com ele. Então que Deus te abençoe, que você tenha sabedoria com essas pessoas e ame. Shalom, Deus abençoe.